Continuando então o nosso estudo de Amós, nós terminamos na última aula vendo como o povo tem uma dura cerviz, como ele não é só pecador, mas também nem reconhece a sua falta e acha que está tudo bem. Inclusive na época de Amós, que era uma época de prosperidade do reino, tudo ficava justificado pela teoria da retribuição, né? Parecia que Deus estava abençoando, já que havia muita gente rica. Na parte das visões do livro, a última parte do livro, nós temos 5 visões de Amós. 3 delas estão no capítulo 7, uma no capítulo 8 e uma no capítulo 9. Então, a primeira visão diz assim, eu estou ali colocando no slide só a parte mais final da visão, mas vocês poderiam olhar lá no capítulo 7, versículos de 1 a 3. Né? Assim me fez ver o Senhor. Havia uma eclosão de gafanhotos, quando começava a crescer o feno serôdio. Gafanhotos adultos depois da ceifa do rei. O feno serôdio é a segunda leva de feno, né, o tardio. E vejam só, era o feno que estava crescendo depois da ceifa do rei. O que é a ceifa do rei? O povo plantava e primeiro pagava os impostos, digamos assim. Mandava uma parte lá para o rei Jeroboão. E depois, então, na segunda leva, aí sim podia ficar com alguma coisa para si. Porém, o que está acontecendo? Exatamente nessa segunda leva, os gafanhotos vêm, e gafanhoto é uma praga terrível que devasta todo o campo. Quando acabaram de devorar toda a erva da terra, essa é a visão que ele está tendo, não é a realidade, é uma visão. Eu disse, e aí vem o que está no slide, Senhor, Adonai, perdoa, eu te peço. Como poderá Jacó subsistir? Jacó, Israel. Ele é tão pequeno. A gente observa aqui que o profeta está intercedendo pelo povo. E o profeta não intercede dizendo assim, Senhor, perdoa, afinal de contas nós estamos contritos, com o coração contrito, queremos mudar de vida. Não. O motivo é, perdoa, porque nós somos indigentes, somos pequenos, nós somos nada. Ou seja, ele se baseia unicamente na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. E aí vem o final da visão dizendo, então o Senhor se compadeceu. Isto não acontecerá, disse o Senhor. Na segunda visão, nós temos uma coisa semelhante. Assim me fez ver o Senhor. Eis que o Senhor convocou o fogo para castigar. E ele devorou o grande abismo e depois devorou o campo. O que é o grande abismo? São as águas que estão embaixo da terra. O fogo, então, o fogo aí provavelmente não é um fogo, isso é uma visão, é a ideia de uma grande seca, que vai, então, eliminar qualquer fonte de água. E aí, portanto, tendo seca, os campos também são devorados pelo fogo, no sentido que é tudo murcha. Então, a segunda visão é uma visão também de juízo, de aniquilamento. Vem a reação do profeta, ele intercede novamente pelo povo. Senhor, para, eu te peço. Como poderá Jacó subsistir? Ele é tão pequeno, é o mesmo argumento. Então o Senhor se compadeceu. Também isto não acontecerá. Terceira visão, está no 7:7 até o 9. Assim me fez ver o Senhor. Eis que o Senhor estava de pé sobre um muro e tinha em sua mão um fio de prumo. Adonai me disse, que vês, Amós?
Eu disse, um fio de prumo. O Senhor disse, eis que vou pôr um fio de prumo no meio do meu povo Israel. O que é um fio de prumo? Provavelmente é aquela linha que ainda se usa hoje pelos pedreiros, né, para ver se o muro está bem retinho, se não está ficando inclinado. Então, o fio de prumo mede se a coisa está certa ou não. E o que Deus está fazendo? Está de pé em cima do muro medindo, para ver se o muro está certinho. Uma imagem para mostrar que Deus está avaliando o povo de Israel. E aí Deus diz, eu vou pôr um fio de prumo no meio do meu povo Israel, e vem então a conclusão que está no slide, não tornarei a perdoá-lo. Olhe como mudou, da primeira para a segunda, agora para a terceira. Não tornarei a perdoá-lo. Os lugares altos de Isaac serão devastados. Esses lugares altos de Isaac, nós não sabemos se são culto cananeu, que o profeta nem menciona, mas poderia ser aqui, ou então os próprios santuários de Israel, que também ficavam muitas vezes em lugares mais elevados. Os lugares altos serão devastados, os santuários de Israel serão arrasados, havia mais do que um santuário, Betel, Gilgal, talvez também Dan, lá no norte, ainda existisse. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, nessa terceira visão, o profeta nem intercede mais. E Deus não perdoa mais. No fundo, essas visões estão mostrando um avançar do tempo. No início, o profeta ainda intercede, pedindo a Deus que Deus dê um tempo, que Deus perdoe o povo. Mas depois o povo não se converte, então o profeta nem intercede mais. E vem a sentença de juízo, que aqui me levantarei com espada contra a casa de Jeroboão, ou seja, uma invasão estrangeira, provavelmente, né? Casa de Jeroboão aí pode ser a classe dominante, Jeroboão, a corte e os exércitos, ou pode ser a casa no sentido amplo, toda a terra sobre a qual Jeroboão reina. A quarta visão está no capítulo 8, do 1 ao 3. E ali vem uma visão de um cesto com frutos. Assim me fez ver o Senhor. Eis um cesto de frutos maduros. Ele disse, que vês, Amós? Eu disse, um cesto de frutos maduros. Aqui há um jogo, digamos assim, uma brincadeira da língua hebraica. Porque frutos maduros, maduro aqui é fruto de verão, porque é no verão que o fruto amadurece plenamente naquela terra. Então é um fruto kites, kites é verão. Tá? E ele vê então um cesto de frutos kites. E aí vem a resposta de Adonai. Adonai me disse, é o que está no slide. Israel, meu povo, está maduro para o seu fim. Não tornarei mais a perdoá-lo. E aí vem o jogo do hebraico. Porque fim em hebraico é ketz. Então ele faz esse jogo. Os frutos já estão maduros para o fim. Os frutos kaitz vão para o ketz. É um modo de dizer, o povo já amadureceu no pecado, infelizmente, né? Para um caminho que não tem volta, para o ketz, para o fim. Por isso diz aqui, continua a visão, não tornarei mais a perdoá-lo. Como dizia a terceira visão. E aí continua, as cantoras do palácio gemerão naquele dia. Numerosos serão os cadáveres,
lançar alusão em todos os lugares. Silêncio, esse silêncio aí mostra uma coisa meio terrível. As cantoras do palácio são aquelas carpideiras que cantavam o luto, né, nos momentos de dor, de morte. Então, elas vão cantar o luto, porque depois do que foi anunciado na terceira visão, que virá a espada, então haverá muitos mortos e haverá um grande luto. Está havendo ainda uma progressão nesta visão, nestas visões, né? A quinta visão está no capítulo 9, versículos de 1 até 4. Ela começa assim: bate no capitel, viu o Senhor que estava de pé junto do altar. Ele disse: bate no capitel para que tremam os umbrais. Quebra-os na cabeça deles todos. Provavelmente são aquelas colunas do templo, aqui não o templo de Jerusalém, mas o templo de Betel, o santuário de Betel, e as colunas que aguentam aquela arquitrave, aquela trave transversal, horizontal, que segura então o teto. Se a gente bate no capitel, que é a parte superior lá daquelas colunas, e eles são quebrados, o que vai acontecer? As arquitraves vão cair, o teto vai cair, todo o santuário vai ficar demolido. É o que ele diz: quebra-os na cabeça deles todos. Eles quem? Os israelitas. São os destinatários do livro. O que sobrar deles, eu os matarei à espada. Então entra aqui em especial a classe sacerdotal, porque a classe sacerdotal que estava mais no templo, mas também o povo todo, porque o texto continua dizendo: nenhum deles poderá fugir, nenhum deles poderá escapar. E aí, eu vou continuar a leitura aqui na Bíblia. Se eles penetrarem no Sheol, lá minha mão os prenderá. Isso é uma maneira de falar poética, ou seja, se eles tentarem se esconder no Sheol, o que não acontece, claro, mas só para dizer, eu vou lá e prendo. Se eles subirem aos céus, de lá eu os farei descer. Se eles forem lá para baixo, para o Sheol, se eles forem lá para cima, eu pego. Se esconderem no cume do Carmelo, lá eu os procurarei prender. Se ocultarem a meus olhos no fundo do mar, lá eu ordenarei a serpente para que os morda. A gente vê, não tem salvação, ninguém poderá escapar, ninguém pode fugir. A gente tem até aqui a lembrança daquele salmo que é tão bonito, é o contrário do que está escrito aqui, né? O Salmo 139, que diz: de onde eu vou me esconder diante da face de Deus? Se eu pegar as asas da aurora e for para tal lugar, Deus me encontra lá. Só que no Salmo isso é positivo. A gente vê que como Deus está sempre presente na vida de cada pessoa. Aqui não. É para o juízo. Eles estão querendo fugir do juízo de Deus. E aí termina o versículo 4. Se forem levados ao exílio, no exílio do Reino do Norte, lá para a Síria, diante de seus inimigos, lá ordenarei a espada que os mate. E aí vem o finalzinho que está aí no slide. Porei sobre eles os meus olhos para a desgraça e não para o bem. Então, essas 5 visões mostram que no início do seu ministério, Amós ainda intercedeu pelo povo. Mas depois não cabia mais intercessão nenhuma. Por quê? Porque o povo se fechou. E aí só pode vir a consequência, que é o povo que se entrega aos estrangeiros, porque deixou de confiar em Deus.
E é nesse contexto que nós temos no livro de Amós o anúncio do dia do Senhor, o Yom Adonai, Yom dia, né? O dia do Senhor é um conceito teológico que existe em muitos livros proféticos e que vai passar também para o Novo Testamento. São Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz: não penseis que o dia do Senhor virá assim ou assim, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ele usa essa expressão, dia do Senhor. E aqui nós temos em Amós, provavelmente, o texto mais antigo que menciona esse dia do Senhor. É um dia de juízo para Israel. No livro de Amós é um dia de juízo. A gente pode ver que em outros textos isso vai mudando um pouco de sentido. Então, de juízo para o povo, com o tempo vai passar a ser até juízo para o povo, os povos estrangeiros. Mas aqui no texto mais antigo é juízo para Israel. Vejam lá, vamos ler aos poucos para a gente perceber. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Esse ai é o grito que as carpideiras pronunciavam diante de um morto. Quando elas choravam, faziam um lamento fúnebre. Ai, ai, ai. Então, dizendo aqui, ai, o texto está já dizendo, olha, virá um luto sobre Israel. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Desejam é um verbo hebraico que significa um desejo muito intenso. Se o dia do Senhor está sendo desejado, é porque ele era considerado uma coisa positiva. Um dia em que Deus viria, interviria e resolveria todos os problemas. Mas o profeta Amós diz, olha, essa concepção que vocês têm de dia do Senhor está errada. E aí ele continua, para que vos servirá o dia do Senhor? Ele será trevas e não luz. A oposição entre trevas e luz aí significa a oposição entre juízo e salvação. E aí ele usa umas comparações para mostrar que esse dia do Senhor vai vir e ninguém vai poder fugir, como a gente viu aí na quinta visão. Ninguém vai poder fugir do juízo. O dia do Senhor é como alguém que foge de um leão e um urso cai sobre ele. Então, eu estou fugindo de um leão, fugindo, e me deparo com um urso. O que adianta? Nada. Ou então, alguém que entra numa casa, coloca a mão na parede, a casa é um lugar seguro. Então, ele pensa que está seguro dentro da casa. Mas coloca a mão na parede e vem uma serpente e morde. O leão e o urso não vão entrar dentro da casa, mas a serpente entra. Não se sabe bem se essas comparações são duas comparações separadas ou uma comparação numa progressão. A gente pode entender como duas comparações separadas no seguinte sentido. Eu estou fugindo de um leão e me deparo com o urso, ou seja, ninguém pode fugir de Deus. Ou então, a segunda comparação. Eu penso que eu estou seguro, mas não estou. Porque na minha segurança, Deus vai me tirar também o tapete, digamos assim. Vai me alcançar. Isso se a gente vê duas comparações separadas. Mas é possível também ler essas comparações num crescendo. Eu estou fugindo de um leão e me deparo com um urso. Aí, fujo do urso para a minha casa. Quando entro lá na casa, estou cansado de correr. Aí me apoio numa parede e vem a serpente e me morde.
De qualquer maneira, essas comparações indicam que ninguém vai poder fugir ao juízo de Deus. E aí vem a conclusão, não é o dia do Senhor trevas e não luz? Sim, ele é escuridão sem claridade. Ou seja, havia uma concepção popular de que o dia do Senhor seria um dia de luz, um dia de revelação maravilhosa para o povo. Dentro da teoria da retribuição, isso caberia muito bem. Estamos ricos, pelo menos aqueles que mandam lá, naquela sociedade. E aí o profeta diz, não, vocês estão errados. A salvação virá sim, mas não virá mais para a época do profeta, porque como nós sabemos, o povo do norte sofreu a deportação. Os assírios vieram, alguns anos depois, e tomaram todo o país, deportaram as classes mais abastadas, e nunca mais essas classes voltaram. Não foi como no Reino do Sul, não. Lá no norte ninguém voltou. Talvez um pequeno grupo escondido ainda conseguiu permanecer, ou conseguiu fugir, mas enquanto povo, o povo do norte nunca mais se restabeleceu. Então essa promessa de salvação é uma promessa para um tempo futuro. Vejam lá, naquele dia, no dia do futuro, eu levantarei a tenda desmoronada de Davi. Inclusive, ao mencionar aqui tenda de Davi, a gente vê que esse texto foi escrito no Reino do Sul, porque Davi é o rei que reinou em Jerusalém. E aqui, então, nós já estamos numa outra época, não mais na época da divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul. Estamos na época em que só existe o Reino do Sul. Aliás, nem existe mais, porque a tenda está desmoronada. Então, se a tenda está desmoronada, a casa de Davi está desmoronada, isso aqui é o tempo exílico, quando a monarquia já caiu. Então, esse texto final do livro provavelmente é da época do exílio. O que foi colocado lá no livro de Amós? Para não deixar o livro de Amós ficar só com palavras de juízo. Então, mostra ainda uma esperança, não mais para o povo do Reino do Norte, mas para a nação. Agora, lida aí tudo que foi escrito para o Reino do Norte, como referido também à nação inteira, também ao Reino de Judá. Então, Deus vai restaurar a monarquia davídica, como nos dias antigos, ou seja, como nos tempos de Davi, onde havia um reino maravilhoso. Depois a segunda promessa, ainda para o futuro, eis que virão dias em que aquele que semeia estará próximo daquele que colhe, e aquele que colhe daquele que planta. O que é isso? Naquelas terras, normalmente, o que ocorre é só uma semeadura e uma colheita por ano. Aqui se está dizendo não. Quem está semeando logo depois da colheita. E aquele que colhe, então, está perto daquele que já está plantando a segunda leva da colheita. Isso não é o comum naquela região, mas mostra aqui que Deus promete para o futuro uma fertilidade do solo como eles nunca viram. Um bem-estar enorme. Por isso as montanhas destilarão mosto. Mosto é o primeiro vinho, não é? O vinho verde ainda. As montanhas terão tantos vinhedos, tantas uvas, que elas vão fazer escorrer lá o mosto, uma maneira de dizer essa fertilidade. As colinas vão se derreter, em que sentido? Normalmente se planta vinha em plano inclinado, né? Em colinas, para pegar sol, etc. Pelo menos nesses países mais frios. Então, essas colinas estarão cheias de vinhedos, com tantas uvas, uma produção tão maravilhosa, que vai tudo se derreter ali, as uvas vão
se derreter e se transformar no mosto que desce pelas colinas. E termina, então, mudarei a sorte do meu povo Israel, reconstruirão as cidades devastadas, a gente vê bem aqui a ideia do exílio, e as habitarão, cultivarão pomares, comerão seus frutos. Vejam só, uma vida de paz, de tranquilidade, sem ameaça externa. Eu os plantarei em sua terra, uma metáfora, como se Israel fosse uma vinha que Deus vai plantar de novo na terra e não serão mais arrancados na terra, aquela terra que eu lhes dei. Então, o livro de Amós, no fundo, parece ter trazido só palavras de juízo, porque foi realmente o que aconteceu, mas em épocas posteriores houve um acréscimo dessa palavra de salvação. A salvação vem após o juízo já acontecido. E o juízo vem em virtude da dura serviço do povo. Né? Por fim, o livro de Amós apresenta uma imagem de Deus muito alta, muito forte. Primeiro, ele mostra Deus como um Deus que agiu na história, que tem alguns textos, vocês depois podem conferir. Vamos pegar só o primeiro, capítulo 2. Deus fala: eles não me ouvem, eles continuam pecando, né? Mas eu destruíra diante deles o amorreu. É a lembrança de quando o povo estava para entrar na terra, que ele se deparou com aqueles reis cananeus, e aí os reis cananeus foram sendo vencidos, o povo conseguiu entrar na terra. É isso que está sendo lembrado aqui. Eu destruíra diante deles o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos. Destruí seu fruto por cima e suas raízes por baixo, ou seja, eu destruí completamente. Eu dei essa terra ao povo. Eu vos fiz subir da terra do Egito, vos conduzi pelo deserto, para tomar posse da terra. Então, Amós lembra muito, não é, como Deus agiu favoravelmente para esse povo. É um Deus da história, mas também é um Deus da história que por isso mesmo vai trazer o juízo, já que o povo não correspondeu a esses atos salvíficos. É o que nós já vimos lá no capítulo 5, né? No dia do Senhor, que será trevas e não luz. O mais característico, porém, em Amós, é o aspecto cosmológico de Deus. Esse aspecto cosmológico aparece, por exemplo, no título do livro, quando diz que Amós falou 2 anos antes do terremoto. Então, o terremoto é um cataclisma, e, portanto, entra aí o aspecto da criação, a criação que se revolta contra o ser humano, numa explicação assim, religiosa, né? E o terremoto, aliás, aparece algumas vezes no livro, implicitamente, alguma vez explicitamente, mas normalmente de forma implícita. Porém, os textos mais importantes são esses três textos que aparecem aqui, no finalzinho do capítulo 4, no meio do capítulo 5 e lá no meio do capítulo 9. São textos doxológicos, ou seja, que louvam a Deus, que dão glória a Deus. Esses 3 textos são muito semelhantes entre si. E é muito discutido entre os estudiosos se eles formavam talvez um hino de louvor a Deus, que depois foi fraccionado e foi colocado em alguns lugares do livro. Ou se esses textos eram mesmo assim separados. Isso é uma discussão teórica. O que nos interessa no momento aqui é perceber como
esse aspecto da ecologia, nós diríamos hoje, né, no nosso mundo, foi importante para Amós. Amós ou os discípulos que compuseram o livro. Na primeira doxologia, 4:19, se diz: é ele quem forma as montanhas e cria o vento, que revela ao homem o seu pensamento. Ninguém entende muito bem. Pensamento de quem? Do homem ou de Deus? É ambíguo. Quem faz da aurora trevas, ou seja, que transforma a aurora em noite e caminha sobre os altos da terra. É uma ideia assim mitológica, né? De que Deus tem um carro, está andando lá em cima das nuvens. Assim, para dizer, ele é todo poderoso. Adonai, Deus dos exércitos, é o seu nome. Então é um Deus todo-poderoso, criador. Essa doxologia vem no final do capítulo 4, onde o profeta falou repetidamente: eu fiz isso e aquilo por vocês, eu dei água, eu dei tudo para vocês e vocês não voltaram a mim. Eu tirei vocês do Egito, eu fiz outras coisas, vocês não voltaram. Várias vezes se repete isso: vocês não voltaram, vocês não voltaram, não voltaram. E aí termina o capítulo 4 dizendo: prepara-te para te encontrares com o teu Deus, porque é ele que forma as montanhas e cria o vento. Então, no fundo, essa doxologia aqui está servindo para mostrar: olha, você vai se deparar com um Deus todo-poderoso. No capítulo 5, também há a menção da criação, são textos extremamente bonitos, né? Só que agora se fala das estrelas. Ele faz as Pleiades e o Órion, são constelações que se veem lá no hemisfério norte. Transforma as trevas em manhã. É o contrário da outra doxologia, né? Ele transforma as trevas em aurora. Desculpe, ele transforma a aurora em trevas, na doxologia do capítulo 4, e aqui ele transforma as trevas, a noite, em dia. E depois, então, é que ele vai falar o contrário, e escurece o dia em noite, ou seja, ele manda no dia e na noite. Convoca as águas do mar e as despeja sobre a face da terra. Aqui tem uma tsunami, nós diríamos. Sim, aqui mandaram uma menção que a doxologia começa no versículo 13 e não 19. Deixa eu só conferir. Certo, obrigada. Sim, foi um errinho ali. Não é 4:19, é 4:13, tá? Aqui deve ser corrigido. É o último versículo do capítulo 4. Obrigada. Então, aqui no capítulo 5, voltando, ele convoca as águas do mar e as despeja sobre a face da terra. É um cataclismo, um tsunami que vem, às vezes, correlacionado a um terremoto. Adonai é o seu nome. A gente percebe aqui a repetição, não é? Adonai é o seu nome. Ele que faz cair a devastação sobre aquele que é forte, e a devastação vem sobre a cidadela, sobre a fortaleza, né? Então, não adianta a riqueza toda de Jeroboão, não adianta nada de recursos militares. Deus é um Deus poderoso, é o Deus do cosmos. E, finalmente, no capítulo 9, nós temos a doxologia lá, que é muito bonita. E eu queria chamar a atenção para algumas coisas que a gente só percebe assim, que a gente vai mais nos detalhes. Uma pergunta para você. Sim? Começou o tiroteio aqui perto. Eu queria saber uma informação se essa doxologia pode ter uma comparação direta lá com o Gênesis, a criação e tudo mais. Sobre a aliança, aliás, desculpa, sobre a aliança. Me faz lembrar um pouco, conforme a senhora foi falando, posso estar enganado. Veja só.
a linguagem não é uma linguagem sacerdotal, tá? E a criação no Gênesis está ligada ao aspecto da redação sacerdotal. Mesmo na aliança, quando se fala da aliança do arco-íris, que é o capítulo 9 de Gênesis, né? Que é a aliança com Noé, ali é mão sacerdotal. Aqui nós não temos propriamente uma terminologia sacerdotal. Nós temos muito mais algo próximo ao deuteronomista, embora não completo. Quando se fala que Adonai é o seu nome, a teologia do nome de Deus é muito própria do deuteronomista. Então poderia estar ligado a ele. A única coisa que nos conecta com o Gênesis é o fato de estar ali dentro da visão do cosmos, mas não propriamente enquanto redação, tá? Bem, então voltando aqui, o Senhor Adonai dos exércitos, aquele que toca a terra e ela vacila. Olha aqui o cataclisma, que é o próprio terremoto. O que é uma terra que vacila? É uma terra que treme. E ficam de luto todos os que nela habitam. A ideia de que tudo fica assustado, não é? Vem a morte, muitas vezes. Muitas coisas que são demolidas, muitas coisas que são, mesmo na natureza, que são devastadas. Ficar de luto significa devastação, uma expressão para devastação. Toda ela se levanta como o Nilo. Olha aqui o terremoto, a terra que treme, às vezes parece subir e descer. Se levanta como o Nilo, enche às vezes na época da cheia e depois as águas abaixam. Se levanta como o Nilo, depois desce como o Nilo do Egito. E aí vem aquele que constrói nos céus suas altas moradas, funda na terra a sua abóbada. Aquele que chama as águas do mar, aqui deve ser sem crase, e as derrama sobre a face da terra. A tsunami que vem como consequência do terremoto. Adonai é o seu nome. Então aparece bem aqui a ideia do terremoto, fechando o livro praticamente, no último capítulo, como vai iniciar o livro lá no capítulo 1, falando do terremoto. Mas aqui a gente tem uma coisa bastante interessante. Aquele que constrói no céu suas altas moradas. Então, o lugar onde Deus habita é o céu. E esse santuário celeste tem na terra o seu fundamento, as suas colunas, e aí vem a abóbada, que é o firmamento, e esse firmamento serve, então, de chão, digamos assim, de solo, para o santuário de Deus que está lá no alto dos céus. Isso é bastante interessante porque essa doxologia vem exatamente após a quinta visão. E na quinta visão se dizia, o santuário vai ser demolido. Provavelmente o santuário de Betel, que era o principal. O santuário terrestre vai ser demolido. Enquanto isso, o santuário celeste, onde Deus habita, vai permanecer. Então, é aí o último texto da doxologia, que tem uma beleza muito grande e mostra realmente essa visão do livro de Amós, quanto à figura de Deus, né? E assim, nós concluímos o nosso estudo do livro de Amós, né? Com a imagem de Amós lá do Aleijadinho, lá de Minas Gerais.